Olá, meu nome é Tauana, conhecida como professora Tal, e eu te ajudo a passar em cálculo estudando 50% menos tempo. Então bora lá! Se inscreve no canal, ativa o sininho, roda a vinheta. Primeiramente, eu quero trazer uma definição que a maioria das pessoas só vê em cálculo e que ela é muito importante no momento de fazer integrais. Então, você precisa saber o que é uma função par e ímpar. O que é uma função par? É aquela que quando você faz f de menos x, me dá igual a f de x. E uma função ímpar é aquela que a f de menos x vai dar menos f de x. Então, vamos ver isso na prática que fica mais fácil de entender. Primeiro exemplo, se eu pegar o x ao quadrado. Se eu fizer menos x elevado ao quadrado, é a mesma coisa que o x ao quadrado, não é? Porque esse menos, eu faço menos com menos e vira mais. Então, esse sinal não importa. Então, é isso que a gente quer dizer. A f de menos x é igual a f de x. No caso do x ao quadrado, como eu faço ao quadrado, o sinal não importa. E no segundo exemplo, quando eu estou com x ao cubo, o que acontece? Se eu fizer a f de menos x, quando eu faço menos x ao cubo, o x ao cubo mantém o sinal, lembra? Então, eu posso tirar o parênteses e eu vou ficar com menos x ao cubo. E se eu tirar esse menos para fora, x ao cubo é a própria função, não é? Então, quando eu fiz f de menos x, me deu menos f de x. Então, essas são as definições de função par e função ímpar. Elas serão úteis lá na frente em cálculo, então é bom já guardar na cabeça o que elas são. Embora elas sejam importantes, a maioria das funções não são nem par e nem ímpar, ok? Outro conceito que a gente tem são funções crescentes e decrescentes. O que é uma função crescente? Uma função crescente é quando ela está sempre aumentando. Quando o x aumenta, ela também aumenta. E decrescente, se o x aumenta, o y vai diminuindo. O que isso vai acontecer no gráfico? Por exemplo, o primeiro gráfico é de uma função crescente. O gráfico está subindo sempre da esquerda para a direita. A decrescente, ela está descendo. Então, as nossas funções crescentes cresce e a decrescente desce. Fica mais fácil de lembrar, né? Esses gráficos são das funções x mais 1 e x menos 1. Já o último gráfico é da nossa função x ao quadrado. Olha ela aí de novo. Percebem que a primeira parte do gráfico você está descendo, então ela é decrescente. Já a segunda parte do gráfico ela é crescente. Então, a maioria das funções vão acontecer isso. Uma parte ela decresce e outra parte ela cresce. Mas vão ter outras que elas são ou só crescente ou só decrescente, como as duas primeiras. Observem que quando eu tinha x mais 1, ela crescia, e quando era menos x mais 1, ela decrescia. Isso é uma regra. Se eu tiver o x positivo, no caso era x mais 1, então a f é crescente. E se eu estou com x negativo, menos x mais 1, ela é decrescente, que é o caso de coeficiente do x positivo crescente, coeficiente do x negativo decrescente. Vocês vão rever essa parte de crescimento e decrescimento quando a gente vê derivadas em cálculo, porque a derivada vai poder nos falar se uma função é crescente, decrescente e em que parte isso acontece. Além de falar se é crescente e decrescente, a gente pode falar outras coisas olhando um gráfico. Por exemplo, se eu quiser ver que uma coisa é uma função, o que vai acontecer? Pega o gráfico, não importa como ele está lá, passa traços na vertical. Se você tiver que toda reta encontra apenas um pontinho do gráfico, então realmente esse gráfico é de uma função. O que não pode acontecer? Por exemplo, a curva faz isso daqui, ó. Quando você passa uma reta, você vai ter 3 pontinhos ali. Ou seja, esse gráfico não é de uma função. Nessa mesma linha, a gente tem o teste para ver se uma função é injetora. Isso ajuda muito a gente para não ter que provar algo, caso você só precise saber se ela é injetora ou não e não precisa provar. O que você pode fazer? Faz o gráfico da função e passa retas na horizontais. Se essas retas encontram o gráfico sempre em apenas um ponto, beleza, ela é injetora. Se ela encontra em 2 pontos, ela deixa de ser sobrejetora. Por exemplo, pensa numa parábola, num x ao quadrado. Você está com uma parábola
E o que acontece? Se você passar uma retinha aqui, ela vai cruzar em 2 pontos. Ela vai entrar por um lado, passar no meio e sair por outro ponto. Então, ali ela deixa de ser injetora. Então, quer dizer que uma função x² não é injetora, como a gente viu. E uma outra coisa que eu queria apenas relembrar aqui, que já cabe à geometria analítica, mas a gente usa em cálculo, é a equação da reta. Se eu tiver 2 pontos, x0, y0, x1 e y1, qual é a equação da reta que passa por eles? É o famoso ioiô michiochô que a gente vê no pré-vestibular. Y menos y0 igual a m vezes x menos x0. x0 e y0 são as coordenadas do nosso primeiro ponto. X e y vai continuar ali, a gente vai encontrar uma equação com x e y. E o nosso m é o que a gente chama de coeficiente angular, que a gente pode calcular dessa formulinha ali, beleza? Essas são as coisinhas que eu queria trazer para vocês aqui, que são detalhinhos que podem ser importantes em cálculo e que a gente não aprende antes da escola, beleza? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo do nosso canal, ok? Até uma próxima!